Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Hoje, terça-feira, recordamos a presença dos anjos em nossa vida, o nosso anjo da guarda, e também iniciamos esse nosso momento com a oração da Sagrada Face. Na terça-feira também podemos contemplar a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Em virtude da sua imagem impressa no Santo Sudário, e ao mesmo tempo contemplando Cristo, contemplando nossa imagem que deve configurar a de Jesus. Buscarmos de fato fazer a vontade de Deus, aplicando em nossa vida seus ensinamentos, para que possamos agir de acordo com os desígnios do Senhor em nossa vida, para que o reino de Deus aconteça, floresça, para que possamos dar frutos de santidade em nossa vida, daqueles que estão à nossa volta. O reino de Deus é como um grão de mostarda, como vai dizer nosso Senhor no Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. É pequeno, mas pode se tornar grande em nossa vida a partir da praticidade. Dito de outro modo, o texto para nossa meditação no dia de hoje é tão curtinho, tão sensível, tão do nosso cotidiano, que pode parecer sem muita profundidade. Assim são as coisas de Deus, simples, sensíveis, sem aparatos sofisticados, revelando a grandeza do dia a dia que vivemos. O próprio Jesus se utilizava da realidade à sua volta para dar um ensinamento, falando das atividades corriqueiras do dia a dia. Comparar o reino de Deus à minúscula semente de mostarda e ao fermento que uma mulher põe na farinha para fazer o pão, revelam, no entanto, a grande perspicácia, a observação minuciosa que Jesus faz das situações mais simples. Ao observar os passarinhos fazendo seus ninhos na árvore de mostarda, imagina o reino crescendo exteriormente, abrindo caminhos em meio à humanidade que esperava pacientemente o Salvador. Em contato com a lida diária de uma mulher, quem sabe, se observando a Maria, sua mãe, compreende a importância do fermento para fazer crescer a massa e assim pensa o reino crescendo interiormente no meio do povo de Deus. Veja que Jesus, quando queria passar um ensinamento, ele olhava para a sua realidade, para os afazeres do dia a dia do povo, e assim falava em parábolas. Estas duas parábolas usadas por Jesus para dizer do reino são ilustradas do modo de proceder do Espírito para narrar a paciência e a esperança que devem ter todos aqueles e aquelas que se dispõem a entrar na comunidade dos batizados, para aí fazerem a sua história de bênçãos e de graças. Por isso que é um processo. A gente vai se construindo também nessa dinâmica do reino de Deus. Embora muitas vezes o fermento possa ser tomado como símbolo do mal, nesta parábola contada por Jesus tem realmente outra conotação, de força de crescimento, de fazer render a massa e multiplicar a quantidade de pães. Basicamente, foi com este sentido que Jesus explica a força da comunicação daqueles que nutrem a paixão pelo reino de Deus e se empenham em fazê-lo crescer a partir de dentro. A cada um de nós a parábola nos toca, que cresce em mim como fermento
a bondade, a solidariedade, o perdão, a compaixão, a valorização do outro, o respeito ao diferente? Depois de tantos anos de pertencer a uma igreja ou denominação religiosa, como vou vivendo este processo de me deixar amassar e sovar como massa, para deixar que o fermento atue? Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que decidiu amar, perdoar, se reconciliar, praticar boas obras, vivenciar a santidade em sua vida, se empenhar pelas coisas boas de Deus, na propagação do Evangelho através de sua vida ou através dos meios de comunicação, tudo isso são sinais do reino acontecendo entre nós, que vai crescendo na medida em que a gente vai também correspondendo, trabalhando para o reino de Deus. Nosso Senhor disse: o reino de Deus está entre vós. Nós sabemos que precisamos fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos, a gente só precisa muitas vezes colocar em prática, tomar consciência do nosso chamado, da nossa vocação à santidade, a sermos luz, presença de Deus e a evitar, sobretudo, o pecado, para que Cristo possa reinar em nossas vidas. Chegando o final do ano, é preciso a gente se questionar e perguntar como eu tenho vivido a minha fé cristã. Eu tenho dado de fato uma resposta de amor ao projeto de Deus? Eu tenho feito com que o mundo seja diferente a partir da minha vida? As pessoas que estão à minha volta percebem os sinais de Deus em mim ou não? Diletos ouvintes, amados irmãos e irmãs, que neste dia a face de Cristo resplandeça sobre nós, para que possamos de fato ser presença de Deus no mundo, agindo de acordo com a força e a graça do Espírito Santo em nós. Que Deus nos ajude, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje e sempre. Amém. E Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!